Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E se você deseja mandar alguma história para a gente, lembrando que pode ser tanto fictícia como verídica, mande para o nosso e-mail conhecendosobrenatural@gmail.com. Boa noite a todos curiosos. Esse relato foi uma experiência que passei e nunca saiu da minha memória. Quando era mais jovem e muito mais curioso sobre assuntos relacionados ao ocultismo, onde eu e alguns amigos íamos explorar casas abandonadas ou mal assombradas. Certa vez, soubemos de um casarão colonial em uma fazenda próxima e muitas pessoas relatavam fatos sobrenaturais, aparições de vultos negros e translúcidos, gemidos, gritos de dor, sons de corrente, risos macabros de dia ou de noite. Bem, pensamos, é para lá que a gente deve ir. Estávamos em 4 e nosso plano era permanecer no local por 24 horas, observando e possivelmente algum fenômeno, bem no estilo caça-fantasmas. Tudo pronto, saímos na manhã de uma segunda-feira de um mês de maio de 2004, com destino à Fazenda Boa Esperança, antiga e esquecida, local onde se conta ter sido cativeiro de centenas de escravos, família rica e patriarca cruel, que teve seu trágico fim lá mesmo, dentro da propriedade. Chegamos umas 9 da manhã, o impacto sensorial foi grande. De cara, já deu logo mal-estar em mim e em outro amigo. Uma sensação muito ruim, de tristeza, depressão, algo que não dá para explicar muito bem. A casa era muito grande, a senzala ficava no piso inferior da casa, com a porta para o lado de trás, sem janelas, escura e medonha. Apesar de alguns vandalismos, lá não estava tão ruim para uma construção do século XVIII. Primeiro, fomos para casa antes de entrar. Um companheiro relatou de ter visto algo na janela do primeiro andar. Nem dei credibilidade, achei muito cedo para ver alguma coisa. Segundo ele, era uma mulher branca, de branco, que desapareceu logo em seguida. Entramos e dentro era um silêncio perturbador. A impressão era que podíamos ouvir os nossos próprios corações. Esquisito, e o medo já estava conosco. Do fim de um corredor, uma lona que cobria um móvel se mexeu na nossa frente, como se alguém tivesse puxado. Deu um frio na espinha, mas nenhum de nós até então admitia estar com medo. E bancando os fodões, continuamos a visita. Começamos a ouvir batidas no andar inferior, onde depois descobrimos ser a senzala. Fortes batidas seguido de sons que pareciam choro e gritos de agonia. Ignoramos e combinamos de descer logo depois. Eram muitos cômodos e, seguindo a curiosidade de cada um, fomos nos separando sem perceber, o que foi o nosso grande erro. Em pouco tempo estávamos todos separados e o pior, não nos ouvíamos chamar um pelo outro. Por mais que a casa fosse grande, não era algo normal 4 pessoas se separarem ao
ponto de não mais se encontrar e nem se ouvir, nem mesmo gritando. Eu fiquei no que era a cozinha, suja, abandonada, e estava só. Não vou negar, fiquei em pânico, que fiquei até sem voz. Paralisei alguns momentos e até faltou o ar. Coração a 1000 por hora. Um terror e medo que nunca senti antes. Vimos e ouvimos muitas coisas, crianças correndo dentro da casa, risos debochados, vultos pretos, e sempre que olhávamos para os corredores e não nos restou nada senão orar. Não éramos tão cheios de fé assim, mas como minha avó dizia, é a dor que ensina a gemer. Nós 4, impactados pela situação de pânico, estávamos fazendo a mesma coisa, orando e suplicando poder sair dali juntos, vivos e sãos. Ao 12:30 daquele dia, conseguimos nos juntar de novo na cozinha que tinha a porta para fora. Não pensamos em mais nada, senão sair dali rápido. Desistimos de tudo, mas que podia ser explicado. Não tinha feito nem a metade que tínhamos combinado, mas o medo extremo era maior. Aquele local estava tomado de forças malignas, forças de grande poder e de maldade que se sentia no ar. Com toda certeza, ali era ou é morada de seres espirituais que não veem a luz, que além de ser o mal, cultuam o próprio mal. Saímos em disparada, prometendo jamais voltar. A noite no hotel. O que eu vou contar aconteceu com a minha família. Já faz algum tempo. E sempre que eu conto para alguém, nunca acreditam. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente as férias tinham chegado e o meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois nunca tinha ido para lá. Não íamos a lugar nenhum, em lugar específico. Íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. Numa delas foi onde aconteceu a minha história. Assim que chegamos na cidade, já era noite. Fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto, enquanto eu e meu irmão pegamos outro. Assim que entramos no quarto, meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. Depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. Quando eram umas 2 horas da manhã, eu acordei com um som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando entrar a luz que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era meu irmão andando pelo quarto, mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda e dormindo. Eu achei que o som podia ter vindo de fora e fechei os olhos para dormir de novo. Então ouvi o barulho de novo. Estava vindo da direção do armário. Eu olhei e lá estava aquilo. Um bicho de 1,50 m mais ou menos, muito magro e andando com as costas curvadas. Dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado, não consegui me mexer. Eu estava andando na direção da cama do meu irmão e aquilo andava como se fosse uma galinha.
com a cabeça virada para cá e para lá, com os movimentos rápidos, era uma coisa grotesca. Quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar ele e foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. De repente deu um pulo e subiu na cama. Aí ele começou a andar na cama, usando os braços também como se fosse um cachorro, e parecia que estava cheirando meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo. Não sabia o que era aquilo. Era o que podia fazer. Então, ele ficou de pé, de novo, na cama do meu irmão, em cima dele com um pé de cada lado. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, alguma coisa de ruim podia acontecer. Num pulo, eu peguei a primeira coisa que encontrei, que foi o travesseiro. Fiquei em pé na minha cama e soltei um berro e fiquei numa posição de ataque. O bicho olhou para mim. Eu vi aqueles olhos brancos, sem pupilas nenhum, me olhando, e aquela boca aberta como se ele estivesse rosnando com os dentes, mostrando. Eu achei que ele ia me atacar, e foi aí que o meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira, acendendo a luz. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão e ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar no pé dele e pular na cama, sentiu o bicho fungando ele e o bafo com um cheiro de carniça, mas era como se ele estivesse paralisado. Nem conseguia gritar para me chamar, mas depois que eu gritei, ele conseguiu se mexer para se virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não encontramos nada. Nenhum lugar de onde aquilo podia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte, pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencer ele. Eu não sei o que era aquilo. Eu nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural, nem quero ter, mas vou ter pesadelos com aquela coisa pro resto da minha vida.